Olá, tudo bem? Eu sou Evelyn Morales e na semana do Colóquio de Comunicação e Cultura na Amazônia Rondoniense, Canoar, o 321REC está antenado na atuação de quem passou pelo evento, realizado de 14 a 19 de novembro de 2022. O experimento sonoro de hoje conta com o cidadaniar da fotojornalista da Folha de São Paulo, Gabriela Biló. 3, 2, 1, REC. Para você que não conhece Gabriela Biló, ela é responsável por uma das fotos mais compartilhadas de Jair Bolsonaro, com a expressão da tosse do político de forma expressiva e caricata durante a pandemia de Covid-19. É essa foto que estampa o livro da jornalista A Verdade Vos Libertará, que será lançado em janeiro de 2023, reunindo imagens de 10 anos de atuação da profissional. Biló está na cobertura política em Brasília desde 2019 e foi uma das convidadas do Canoar. Ela falou da relação entre o jornalismo, a democracia e a fotografia. Vamos ouvir agora Gabriela Biló. Eu acho que, para mim, fica muito claro a importância do jornalismo da democracia, até pelas raízes, pelo que como a gente escolhe, né? Porque a gente escolhe fazer jornalismo. Eu cursei jornalismo e, para mim, eu sempre pensei que eu queria alguma profissão que eu pudesse tentar ajudar a fazer o mundo um lugar melhor, tentar deixar minha contribuição para o mundo ser um lugar melhor de alguma forma. E eu pensei, tentei em diversas áreas abordar assim, do jeito que eu me sentisse satisfeita e contemplada, né, nesse processo. E acabou que a fotografia e o fotojornalismo foi algo que eu me encontrei conseguindo me expressar e ao mesmo tempo sentia que isso fazia alguma diferença no mundo, né? Eu comecei a fotografar em São Paulo. Eu gostava muito de fazer fotografia social, fotografia de manifestações, porque eu achava que era você dar um olhar, dar uma voz para quem não tem, né? Eu acho que a imprensa tem um papel de dar a voz a quem não tem e de fiscalização de poder, né? Então, a imprensa sempre vai ser oposição. A gente sempre vai fiscalizar quem está no poder e devolver para o povo. Olha, você votou nessa pessoa, essa pessoa está no poder, e a gente tem as ferramentas, é o nosso trabalho investigar isso e trazer a público. É a forma como a democracia funciona, né? Então, em São Paulo, eu fazia bastante a fotografia, que eu falo de fotografia social, fazer bastante manifestação, fazer bastante ocupação, adorava fotografar esses temas. E temas mais sensíveis, né, que justamente jogassem uma luz ao problema e de alguma forma pudesse contribuir para mudar aquela situação, que seja a situação de uma pessoa, que fosse a história de uma pessoa que você está contando, que às vezes você consegue ajudar uma pessoa e isso já é muita coisa, sabe? Então, quando eu pensei em vir para Brasília, eu pensei, tá, legal, eu quero fazer uma fotografia que ajude na transformação do mundo, eu quero fazer alguma coisa que contribua para um mundo melhor. Então, como que eu posso ir além do que eu já estou fazendo, né? Além de você ir lá e fotografar e mostrar que tem uma injustiça, mostrar que tem uma situação que não está legal, como que eu posso ajudar mais, né? E aí eu pensei, bom, a raiz de tudo isso é a política e é onde as decisões são tomadas, é onde é decidido se a sua batata, o seu arroz, o seu feijão vai mudar o preço, vai continuar mais caro, vai continuar mais barato, digamos assim que é a sede, é a raiz dos problemas e das soluções. Então eu decidi vir para Brasília, cobrir política. E acredito que eu gosto da fotografia e do fotojornalismo porque eu acho que é um jornalismo muito democrático a fotografia, porque se você é analfabeto, você está se informando, porque ela atinge vários assuntos ao mesmo tempo, né? Ela é plural, ela se espalha, ela viraliza. Eu acho que, principalmente por causa das redes hoje em dia, você tem o fotojornalismo voltando com muita força. Muita gente pergunta, mas você acha que a tecnologia, o celular, as redes acabam com o fotojornalismo? Eu acho que é bem pelo contrário, o jornalismo ganha mais força justamente por ele estar sendo democratizado. Então, hoje em dia você tem uma pessoa da periferia conseguindo contar a história da comunidade dela fazendo fotojornalismo de celular. Então, eu sou muito a favor da tecnologia, eu sou muito a favor da democratização dos meios para que cada vez mais as pessoas tenham vozes, que elas não precisam de uma pessoa branca, de São Paulo, que vai lá contar a história dela, entendeu? Então, eu acho que essas ferramentas ajudam muito na democracia porque elas são plurais, elas são ferramentas que permitem com que outros olhares venham à tona, né? E as redes, eu acho que é isso. Hoje em dia você nem precisa de um grande veículo para publicar sua voz, para publicar sua história, você consegue fazer isso através das redes sociais, né? A questão é monetizar isso, mas você tem como falar, né? Olha, isso está acontecendo. Eu sempre pego o exemplo, por exemplo, agora das eleições, quando a PRF estava fazendo os bloqueios, né? No dia das eleições. Essa história não teria chegado ao país inteiro se não fossem as redes sociais, se não fossem as pessoas ali gravando com os celulares delas. Então, eu acho, sinceramente, as redes e a tecnologia um grande aliado da democracia, né? E o jornalismo, né? Como ele fica nisso tudo. Então,
Quando você silencia um jornalista, quando você fala que censura, quando você proíbe um jornalista de fazer uma foto, se você tira o acesso de um jornalista, que a gente tem visto muito, você tirar o acesso do jornalista, você está tirando, no meu caso, bem literal, o olhar, né? Você está impedindo de olhar, de ver. É tão literal que chega até a ser sem graça falar, mas você não está deixando, a pessoa não deixa você ver, né? Você não deixa você olhar. E com isso, o meu papel como fotógrafa, dentro do poder, por exemplo, é olhar para quem não pode estar ali, né? Então eu tenho um trabalho que eu gosto de pensar, que é aproximar as pessoas da política, porque a política é delas, o palácio é delas, o Congresso é delas, Brasília parece distante, mas não é. Se você vier a Brasília, quer dizer, é distante fisicamente, mas a política não é. Se você vier a Brasília, você pode entrar no Congresso. Então, assim, para as pessoas sentirem que aquilo faz parte delas, para que não deixe de lado, para que pertença, né? Então essa é a minha ideia da minha fotografia, é aproximar. Que mais pessoas vejam aquilo, que elas estejam presentes, que faça parte, porque viver é um ato político, né? Então quando tem algum tipo de censura, algum tipo de restrição ao meu trabalho, ao fotografar o acesso dos jornalistas, você vê o impacto direto na democracia, porque é como se você estivesse impedindo a própria população de estar lá. Né? Porque os jornalistas, muitas vezes, por isso que precisamos de cada vez mais jornalistas plurais, com diferentes visões, os jornalistas são a representação do povo que cobra. Então a gente tem o Congresso, que são os eleitos, e a gente tem os jornalistas, que, em teoria, são as pessoas que estão ali para ver se está tudo sendo feito direitinho, e devolver para o povo. Gente, olha, isso está sendo feito. Gente, olha, isso não está sendo feito. Olha, a gente fez essa investigação, está acontecendo isso, isso e isso. Olha, eu fiz essa foto, isso está acontecendo desse jeito. Então, quando você silencia a imprensa, automaticamente você está pondo uma venda nos olhos do povo, né? Então a gente sempre fala que o ataque ao jornalista é um ataque à democracia. E não é à toa que em governos autoritários os primeiros silenciados são os jornalistas, né? Então a gente viu uma escalada autoritária, né, nos últimos anos aqui no Brasil, e o que você vê é o Brasil se tornando um dos países mais inseguros para os jornalistas trabalharem no mundo. Então, e aí você vê o crescimento direto na política, né? Então é muito claro que em governos autoritários, a primeira coisa que você faz, sendo autoritário, é silenciar o jornalismo. O nosso papel é não só brigar contra isso, levar a informação, mas lutar contra fake news recentemente, né? Porque eu acho que outro fator das redes, né, tem um lado bom e um lado ruim, é o crescimento das fake news. E, infelizmente, né, o papel do jornalista tem sido desmentir fake news. Então, muitas vezes você fala, nossa, mas será que isso aconteceu? Aí você vai lá nos grandes veículos, será que isso aconteceu? Então, tem essas agências, né, de verificação que estão cada vez ganhando mais força, mas é um trabalho de formiguinha perto da rapidez com que a fake news é disseminada. Então, enfim, é um trabalho de formiguinha, não tem outro jeito, mas a minha esperança é que quanto mais a gente consiga espalhar jornalistas pelo mundo e pelo Brasil e colocar em lugares em que você não tem uma voz sendo ouvida por um grande veículo, mas você tem ali um jornalista ali da periferia, sabe? Que tem ali a credibilidade, que tem as suas fontes, que construiu a sua história, isso para mim é uma luta contra fake news, porque você, naquela comunidade você tem uma referência para descobrir qual é a verdade, e você não depende de um veículo também. Então, adoro jornalismo independente, acho que o jornalismo independente tem que crescer, acho que sempre a questão monetizar, como vamos monetizar cada vez mais jornalismo independente, cada vez mais fotografia independente, porque todos nós crescemos e ganhamos mais credibilidade com um olhar plural, com um jornalismo plural. Porque como que você virar e falar, olha, eu não gosto de jornalista? Bom, jornalistas somos todos nós, né? Assim, então essa é a ideia de todo mundo se sentir representado por jornalistas. Não só uma família ali, um grande veículo ali, uma elite sudestina branca ali. Então, essa é a ideia. Pelo menos é isso que eu penso, né? Então, com certeza muita gente pensa diferente. Mas acho que o jornalismo ganha muita credibilidade a partir do momento que a gente tem mais pessoas, mais mulheres pretas principalmente, mulheres pretas periféricas, lésbicas ainda. Quanto mais pessoas diversas nós tivermos no jornalismo, mais credibilidade o jornalismo ganha e mais força a nossa democracia tem. Você escutou Gabriela Biló e o seu Cidadaniar com o fotojornalismo político em Brasília. Gabriela, que participou da primeira edição do Canoar, colóquio de Comunicação e Cultura na Amazônia Rondoniense, realizado pelo Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Quer participar com a gente do 321REC? É só enviar a sua história para o e-mail rec@unir.br ou um direct no Instagram, @rec.unir, e contar pra gente como você exerce a sua cidadania. Repetindo, rec@unir.br e @rec.unir no Instagram. Eu sou Evelyn Morales e fico por aqui, mas te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC!